Boa tarde a todos que estão aqui presentes, né? Queria aqui agradecer de estarmos aqui essa tarde, que é o último dia do Indígenas.br, o Festival de Música Indígena. Eu sou de Juena, Ticuna, da etnia Ticuna do estado do Amazonas. Faço parte da curadoria desse festival juntamente com a Magda Pucci. E desde quarta-feira estamos aqui na batalha, né? Já passou vários parentes aqui trazendo sua arte, sua luta através da música indígena. E esse ano eu e a Magda, né, conversamos bastante, trazemos uma nova cara para o festival. E aí a gente pensou de trazer moda indígena, né, que também faz parte da nossa luta, da nossa resistência. E aí a gente pensou em trazer os estilistas também indígenas, os estilistas originários, que vêm fazendo um papel importante através do que eles vêm construindo na moda indígena, essa linguagem, né, da arte. E a gente trouxe, né, aqui para o festival a Veena Ticuna, que é nascida na aldeia Umariaçu, e que vem fazendo um trabalho através... Ela é uma multiartista, na verdade, né? Porque ela também ela é nutricionista, ela é cantora, é palestrante, ativista, ela faz tudo ao mesmo tempo, mãe, né? E é uma mulher que vem fazendo sua arte para que as pessoas possam conhecer a luta também do povo ticuna, que é o povo mais numeroso da Amazônia brasileira. Então, eu tenho a honra de convidar a Veena Ticuna para vir fazer parte desse momento, né? E também convidamos a Patrícia Camaiurá, que também é uma mulher indígena, que vem desenvolvendo esse papel, né, nesse rumo de moda indígena, sendo uma mulher protagonista, que vem falando da sua arte, da sua luta, através da moda indígena. Então, tenho a honra de convidar a Patrícia Camaiurá. E também meu parente lá do Amazonas, a gente é do Alto Solimões, né, para quem não conhece. Lá no Amazonas tem Alto Solimões e Alto Rio Negro. Então, a gente também convidou o estilista Siduí, do povo Piratapuia, que é lá do Alto Rio Negro, e a gente tem a honra de receber o parente estilista Siduí. Sejam bem-vindos, parentes. É uma honra receber vocês nessa tarde de sábado aqui, né? E a gente vai conversar sobre a luta de vocês, cada um, o papel que vocês carregam, né? Nessa categoria, né? Nessa moda que vem sendo construído, que para a gente já tinha, né? A nossa moda. Né, como é que a gente coloca dentro de uma peça os nossos grafismos, né, as tintas que a gente usa. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? E aí, mas antes de conversar, a gente queria, né, aqui, nesse momento, né, fazer um minuto de silêncio, porque hoje nós perdemos uma grande liderança, uma mulher indígena, né, que a gente se inspira enquanto mulheres indígenas, e perder uma mulher do movimento indígena, a gente sente dor, a gente sente tristeza. Então, hoje, nós, indígenas do movimento, estamos em luto, né, e quero pedir um minuto de silêncio para a gente voltar aqui a conversar, tá bom?
Muito obrigada. Então, a gente começa agora. Eu quero que eles começam se apresentando, né? Eu já apresentei eles para vocês. Então, quem sou eu, né? Eles, cada um sabe da sua caminhada, né? Dos seus desafios nessa luta da moda indígena. Então, eu convido a Vena para ela falar da sua luta. Não é que pessoa nem que pessoa é que muito manhã magunego pente dela. Eu disse a todos boa tarde, parentes, amigos. É um prazer poder estar aqui hoje. Realmente é um momento de luta para o movimento indígena, ainda mais uma mulher que nos inspirou à luta, né? Que sabe o que é resistência, sabe o que é poder sobreviver nesse território chamado Brasil. Nós, como mulheres indígenas, por muito tempo, a nossa voz ela nunca foi escutada, né? As portas para nós nunca existiam. E eu fui, por muito tempo, procurando saber aonde encontrar uma porta que pudesse encaixar o olhar para nós indígenas, né? Eu entrei na universidade, aprendi a língua portuguesa, como qualquer um de nós aqui, indígenas, que nascemos no território onde falamos só a nossa língua materna, né, indígena. E para nós, que nascemos no território indígena, viemos para a cidade, a gente enfrenta desafios, preconceito, racismo, porque por a gente ser o que nós somos, indígena, e também por não falar a língua português, né? Acho que um dos desafios foi enfrentar o preconceito que ainda existe na sociedade. Para mim, como mulher indígena, eu comecei com a arte. A arte, eu digo que todo indígena, ele já nasce artista. Ele já nasce sabendo a importância da sua identidade. Ele já nasce sabendo quem ele é. A gente não descobre quem nós somos. A gente já nasce sabendo, né, quem nós somos, que povo pertencemos, por que nós usamos o nosso corpo como algo de importância, porque o território para nós é importante, porque a floresta é importante. E por muito tempo, meu pai, também que já se encantou, ele sempre dizia para nós, vocês precisam aprender a língua portuguesa. E a gente não sabia por quê. E por muito tempo, a gente foi aprendendo sobre por que a gente tinha que aprender a língua portuguesa. E hoje entendo por quê. Se hoje eu estou aqui, se eu estou no movimento, se eu estou nas redes sociais, é porque eu falo a língua portuguesa. Através disso, eu aprendi a me comunicar e falar da importância do meu povo, a importância da minha identidade, a importância de quebrar o preconceito que a sociedade vê o indígena como algo do passado, não o indígena presente nas tecnologias, vestindo roupa, usando um batom, né? Se eu uso um salto, se eu uso um cabelo diferente, deixou de ser indígena. Então, a arte, ela entra aí. Então, desde pequeno, nós aprendemos a nossa identidade. Então, foi a arte que me trouxe nas redes sociais, a arte que me trouxe de ser quem sou hoje. Então, a moda, ela existiu através da minha arte. Por muito tempo, dentro da universidade, dentro da escola, meus pais sempre deram essa informação, vocês são indígenas. Vocês têm que ter orgulho da sua identidade. E, por muito tempo, os parentes, eles tinham vergonha da sua identidade, por causa do preconceito. Os meus pais já falavam o contrário, que a gente tinha que ter orgulho da nossa identidade, da nossa cultura e da nossa essência. Eu fui com esse intuito que eu levei para o meu coração. Eu falei, não, eu vou levar na universidade a minha identidade. Eu vou quebrar esse estereotipo do preconceito que o indígena não pode estar nas universidades. E foi aí que nasceu a minha própria criação de fazia minhas próprias vestimentas. Então, eu criei as minhas próprias roupas com grafismo, com as pinturas, né? Eu me formei em artes plásticas pelo Instituto Edson Costa de Arte e Cultura do Amazonas. E aprimorei o conhecimento, porque para você entrar na cidade, você tem que ter um papel.
né? As pessoas têm que conferir quem você é, né? Para entrar numa universidade, para você ter um diploma, as pessoas te dão mais importância. Então, eu fiz tudo isso para as pessoas me dar a importância no valor do meu trabalho, na minha arte. Eu tive que investir na minha carreira. E foi assim que começou a moda na minha vida. Foi como realmente quebrando o desafio e olhando, né? Eu posso, eu consigo, né? Então, eu sempre acreditei muito nas pessoas, porque a gente aprende que na aldeia, quando alguém te convida, a gente vai e compre. Na cidade, as pessoas prometem e não cumprem. Então, um dos desafios foi a mentira, né? Porque a gente... as pessoas prometem muito e não cumprem na cidade. Então, acho que eu sofri muito isso, de promessas. E eu falei, não vou mais esperar, eu vou fazer a minha própria arte, vou fazer minhas próprias roupas. E foi assim que começou a minha arte, produzindo para mim o meu uso próprio. E foi assim que nasceu a minha marca, a marca que leva o meu próprio nome, Veena Ticuna Arte Indígena. Por quê? Muitas pessoas perguntam, por que você usa seu próprio nome? Né? Eu uso meu próprio nome porque nós, indígenas, fomos muito usurpados. Né? Muitas pessoas se apropriam da nossa cultura, da nossa identidade, como se fosse algo deles. E eu falei, não quero usurpar como os brancos fazem conosco. Eu quero usar a minha própria identidade, o meu próprio nome. Então, se acontecer alguma coisa com a minha marca ou com o meu nome, vai sujar a minha identidade, a minha marca. Por isso, a minha marca leva o meu próprio nome, Veena Ticuna Arte Indígena. E foi no ano de 2018 para 2019, aconteceu o meu primeiro desfile. Eu fui selecionada para entrar no Brasil Eco Fashion Week. Fiz vários projetos, nunca ninguém deu tanta importância para nós indígenas, porque eles, uma indinha com investimento, né? Então, eles não dão tanto valor, até que surgiu oportunidade. Não, mostrei as minhas criações, fiz fotografia com os parentes, usando os meus irmãos, amigos, para fotografar, para poder entrar, mostrar um book, né? Olha, eu posso, eu consigo. E é assim que surgiu o primeiro convite, né, que eu paguei para estar ali, né? Paguei, eu coloquei lá na seleção, eu falei, é tanto para você entrar ali. Eu falei, olha, eu sou indígena, não tenho tanto dinheiro, né, mas no começo eu posso conseguir, né, para poder estar no desfile, para mostrar que nós indígenas somos capazes. E foi assim que eu consegui entrar no Brasil Eco Fashion Week, mostrando a minha capacidade, mostrando que nós indígenas podemos ser quem a gente quiser ser. Não podemos ser julgados pelo que as pessoas falam do indígena, que o indígena é algo do passado, mas nós estamos presentes, porque a nossa moda não é algo do passado, ele está presente. E a moda, para nós, é uma forma de resistência e para mostrar também que a moda também é um ato político, né? A política está ali para mostrar que nós somos a resistência. E foi assim que criou a minha história com a moda, e hoje a gente leva essa moda para todos os lugares, tantos parentes com a sua história, né? Então, vou deixar um pouquinho, né, para vocês conhecerem. Quem quer conhecer mais, pode entrar nas minhas redes, conhecer as minhas peças, porque cada peça, cada detalhe, cada desenho que eu levei para a moda foi uma identidade não feita por mim, mas por muitas mãos, né? Para trazer uma fibra de tururi, não fui eu que fiz, foi os anciões que foram lá escolher as peças, né? Quando eu falo assim, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em comunidade. Então, lá da base, trouxeram a minha mãe, viajou de 7 dias de barco, trazendo as peças que vocês vão ver hoje, né? Tecido com tururi, então, cada mão ali trabalhou. Então, quando eu fiz o primeiro desfile no ano de 2018, acho que 2019, não me lembro muito bem a data, foi um momento histórico que eu nem acreditei que a gente, como indígena, podíamos estar numa passarela. E o próprio do coordenador, né, que é o Rafael, falou assim, pela primeira vez que nós recebemos uma moda indígena autoral feita por uma indígena aqui.
né? E quando ele me falou isso, eu nem acreditei, porque nossa história, ela não começou em 1988, né? A gente está aqui já há muito tempo e foi a primeira vez que uma moda indígena entrou numa passarela, feito por um próprio indígena, sendo a própria indígena a criadora, né, das peças. Então, para mim, foi uma honra, né, poder abrir esse caminho para muitos que estão agora, né, com os parentes. Então, eu acho que não era para ser isso, era para ser muito mais antes, né? Então, ocupar esse espaço é abrir a mente das pessoas, é quebrar o preconceito. Então, poder estar aqui hoje, falando, inspirando outras pessoas, para mim, isso já, a gente já nasce plantando semente, né? Então, poder plantar essa semente e mostrar para minha filha, mostrar que a nossa resistência vai viver muito tempo, que a gente não vai virar peça de museu. Sim, a nossa história vai continuar. Muito obrigada. Muito bem. Muralmente Mussar Kawerena. Sou o senhor do Ri, né? Meu nome significa Barçado Rigã Panamim, que na língua do Piratapuyas, né? Que é Barçado Rigã, é aquele que está cantando, né? Está compondo aquela música naquele momento que está em movimento. Ou seja, na tradução seria aquele que carrega o espírito do Baiá, né? O Baiá que compôs as músicas antigas do nosso Dabucuri, né? Capiuaiá, a dançar com o mavaco, enfim, os carris, todas as melodias que foram compostas pelo espírito que hoje eu carrego, que é o Barçado Rigã Panamim, por isso que significa Senhor do Ri. Eu sou Piratapuia, né? Eu venho do Alto Rio Negro, lá em cima, no Médio Valpés, em direção já à Colômbia, a gente chama de Cabeça do Cachorro, né? Que o pessoal conhece lá, na ponta do Brasil. Nasci na comunidade indígena Mariuá, é uma comunidade que eu tenho muita memória, assim, e muito do que eu crio hoje, muito do que eu falo hoje é dessa memória. Infelizmente, devido à educação, né, falta de acesso à educação nos nossos territórios, nós, pelo menos do Alto Rio Negro, estamos tendo muito êxodo, né, de ter que deixar nossas aldeias, comunidades, para ir para um distrito próximo, ou para uma cidade próxima, que é São Gabriel da Cachoeira, e, consequentemente, para outras capitais, como Manaus, e outras capitais do Brasil todo, né? E assim também foi comigo. Infelizmente, eu tive que sair do meu território em busca de oportunidades por meio da educação, porque sabemos que, apesar da uma oportunidade de termos educação, também abre porta para outros caminhos que não são legais, caminhos da violência, enfim, assim por diante. E eu sou um dos que sobreviveu, né, nesse meu período todo de mudanças. A minha primeira língua, assim como a da Vena, não é português. Eu aprendi a falar português com 6, 7 anos, por aí, com muita dificuldade mesmo. E mesmo em São Gabriel da Cachoeira, que é considerada a cidade mais indígena do Brasil, nós, indígenas que víamos das comunidades, nós sofremos racismo e preconceito, né, por não conseguir falar português mesmo, e com várias taxações que passávamos de hoje, 2024, isso vem mudando, isso devido à sensibilização da gente mesmo entender que todos nós carregamos sangue indígena, da que a gente precisa compreender essa riqueza que temos hoje, de aprendermos a nos admirar nossa língua, admirar nossas culturas, admirar nosso artesanato, nossa arte milenar de manuseio com manejo do território, admirar nossa própria alimentação, apreciar nossa própria alimentação, a quiampira, a mujeca, o beiju. Isso tudo é muito necessário para o momento que estamos passando, porque essa autoestima foi roubada muito da gente, né? Por que eu estou falando disso, né? É porque muitas das vezes, quando a gente fala de moda, a gente está falando, muitas das vezes, pensa que é roupa, né? Só que moda não é só roupa. Roupa é aquilo que acontece, realmente as tendências vêm, as pessoas desenham roupa, costura. É um meio de caminho da gente mostrar uma das nossas tecnologias. Só que moda, para além de eu ser estilista, designer também, eu sou pesquisador, inclusive pela ECA USP, e a gente acaba abrindo essas discussões, porque a moda ela é um comportamento, né? Até que ponto, por que a gente, em vez de tomar, por exemplo, no meu caso, um chibé, uma bebida tradicional, a gente prefere tomar uma cerveja, uma Coca-Cola, por exemplo, né? Por quem que nos estimulou a admirarmos tecnologias externas, ao invés de olharmos para os nossos? Por que a gente prefere pagar, sei lá,
500, R$1.000 por uma bolsa que veio lá de fora, que é uma pessoa de branca, e a gente não quer pagar uma bolsa que foi feita com arumã, com tucum, no tear, foi tingida naturalmente, feita à mão artesanalmente, se a gente não pode olhar para o nosso com o mesmo valor que a gente olha para do outro. Eu acho que essas medidas a gente precisa começar a questionar, né? E hoje a gente vive um momento novo, felizmente, com essa sensibilização, realmente com essa reeducação que a gente precisa fazer com as pessoas. Hoje a gente tem restaurantes indígenas, hoje a gente tem pesquisadores no Alto Rio Negro falando sobre medicina indígena, a gente tem hoje estudantes valorizando artes visuais indígenas. A Viena, assim como a Joênia, foram uma das pioneiras no Amazonas. O Amazonas, que é o estado mais indígena do Brasil, que nunca olhou para os povos indígenas. Sempre colocou à margem, sempre colocou num lugar que era menos valoroso, sempre colocou no lugar o estereotipo, a indiazinha não sabe fazer, é o preguiçoso. Então, a gente vem dentro do estado, que é o estado do Amazonas, muito agressivo com nós, povos indígenas. Felizmente, 2024 não é o mesmo cenário de 2013, 2012, quando eu estive em Manaus. Não é a mesma coisa quando eu cheguei em 2010 em São Gabriel da Cachoeira. Esse trabalho que estamos fazendo dentro da moda, ele não é apenas sobre roupas, ele não é sobre o desfile que acontece lá glamouroso, ele está falando sobre os comportamentos que a gente precisa mudar para ontem, para justamente valorizar quem somos, a origem desse país. Esse país é indígena, acima de tudo. E várias culturas vivenciando nesse lugar, com várias tecnologias, e muita gente ainda é rebelde de querer entender todas as culturas indígenas. Eu falo que é impossível compreender todas as culturas indígenas, porque somos muitos, com muitas visões, com muitas tecnologias. Quando eu for para o meu território, vai ser uma outra experiência. Quando eu for para o território da Camaiorá, vai ser outra experiência. Quando eu for para o território de Ticuna, vai ser outra experiência. E assim por diante. E essa diversidade que precisa mover a gente, enquanto pessoas que vivemos nesse território que hoje é chamado Brasil, né? É muita ousadia, às vezes, algum não indígena querer conhecer esses mundos. E eu fico muito feliz a gente estar presente aqui dentro da moda, especificamente o lugar que criamos signos, o lugar que nos estimula todos os dias a valorizar algo ou apagar algo, né? Quando você vê, por exemplo, dentro de uma cidade indígena, uma campanha de cabelo liso, tá uma loira lá, uma japonesa lá fazendo uma campanha, né? Por que não escolher uma mulher indígena para fazer aquela campanha? Que está dentro do território, que representa nossos corpos, né? E isso tudo é necessário porque a moda faz com que a gente permita que conheça esses mundos diferentes. Se a Vena Ticuna está contando essa história, a gente tem a oportunidade de conhecer a história dela. Se eu, enquanto Piratapuia do Alto Rio Negro, estou contando as minhas histórias, inclusive que na última coleção eu falei sobre as Amonomiãs, que faz parte da criação do nosso mundo, vocês têm a oportunidade de conhecer, por meio do audiovisual, o desfile nosso território. Camaiurá, a mesma coisa, a forma de organização deles. Se cada território, eu falo, tivesse essa oportunidade de contar suas próprias histórias, o quão rico que poderíamos criar, levar para as pessoas, realmente se educarem, porque o Brasil precisa de uma reeducação em si, não só escolar, mas de educação mesmo de como que são as vivências indígenas. Então, quando a gente cria um fashion film, quando cria um desfile, quando faz uma direção criativa, uma direção de arte, uma exposição de arte, que, por exemplo, aí fora está a Dayara Tucano fazendo com das línguas indígenas, isso faz com que a população se reeduque, porque não é esse mundo da arte que a gente vive de forma muito fechada ainda para as pessoas brancas. A gente precisa começar a questionar do que é bonito, o que é realmente valioso, o que realmente tem está carregado aquela história. Eu acho que a moda ela proporciona isso. Hoje eu venho fazendo isso dentro do meu território. Eu morei durante 3 anos em São Paulo para criar minha marca, mas hoje eu voltei para casa, para Amazonas. Eu estou em Manaus para justamente passar um tempo no meu território, trabalhar com as mulheres indígenas, com minhas parentas, e passar lá 20, 30 dias, desenhar, falar com ela do que se trata a nossa arte, quão é importante a gente dar continuidade, a juventude valorizar também nossos conhecimentos, porque que acontece nisso tudo, né? A gente fala, né, isso aí é tão milenar que precisa passar de geração em geração. Mas a juventude não está interessada mais nas nossas tecnologias, não está mais admirando nossas tecnologias. Entende? Como é que nós, enquanto pessoas que criamos esses signos, vamos fazer com que essa juventude volte a ver com bons olhos, né? Esses últimos 30 dias, 40 dias que eu passei no ano passado,
Em todas as oficinas que tinha, acho que tinha 1, 2, 3 jovens lá engajados no processo de continuidade das tecnologias. Então, é um desafio muito grande, sim, acho que de cada um que está aqui, né, para poder contar suas histórias. Eu prefiro muito mais voltar para o meu território, ir para a roça com minha mãe, acompanhar o processo de retirada da maniva, plantar, porque isso eu sinto que vai embora um tempo, sabe? Eu sinto que o tempo está indo embora para a gente. Então, por isso mesmo também hoje eu trabalho com tingimento natural dentro da minha marca. Criei uma forma de valorizar também esses manejos que existem lá. Então, são muitas possibilidades, a moda ela tem muitas facetas, muitas formas. Eu acho que a base de tudo, de todos nós que estamos aqui, ou que acompanhamos moda, tem que ser realmente valorizar e fortalecer nossos territórios. Parabéns. Agora vamos ouvir a Patrícia Camaiurá, que é lá do Xingu, né, Patrícia? Isso. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, sou do povo Camaiurá, que fica no Alto Xingu, Mato Grosso, a primeira terra indígena demarcada no Brasil. É um território de conquista e também de muita luta. Como todos falaram, né, a minha realidade também não foi diferente, porque a gente cresceu no município chamado Canarana. E lá foi colonizado por várias pessoas de fora. E a gente cresceu também sentindo, né, o preconceito latente ali por nós, quanto mulheres indígenas, quanto famílias indígenas. Na época que chegamos lá, éramos só 3 famílias indígenas. E a gente tomou um rumo para a moda indígena, que já era um sonho bem antigo meu e da Watatacalo, de criar as nossas roupas e fazer nossa marca. Porque a gente chegava nas lojas e ninguém levantavam para nos atender. Então, aquilo ali a gente sentia, né, que eles não nos respeitavam quanto mulheres indígenas. E, com o passar do tempo, né, cada uma foi criar sua história. Minha prima virou uma política, que é conhecida a nível mundial. Ela está aí no ativismo. E eu fui para o ativismo da moda, porque a nossa moda ela é política. A nossa moda, ela conta, né, a nossa história, ela conta sobre nossa resistência e a nossa ancestralidade. Porque na minha marca, que também leva meu nome, Patrícia Camaiurá, eu registro nas minhas peças grafismos ancestrais, de uma forma também de fazer a manutenção da cultura, para que essa nova geração conheça. Os jovens de hoje, a gente faz essa manutenção, resgatamos grafismos, né, que não se usam mais, e a gente tentou resgatar tudo isso para que também não morra, né, nossa história, que para chegar até as minhas mãos, né, passaram por vários dos nossos ancestrais, porque no passado o grafismo era a nossa roupa. Nos dias, até hoje, né, nos dias de rituais, a gente se pinta com o nosso grafismo. E hoje eu coloco na minha roupa o grafismo de uma forma de contar a história do povo Camaiurá, de quem é o povo Camaiurá. E nos dias de hoje, né, as redes sociais têm nos ajudado muito, porque através das redes sociais a gente consegue também alcançar mais pessoas, para que as pessoas conheçam, né, a diversidade que é o Brasil. Porque nós somos 305 povos, temos 278 línguas, e pouco se fala sobre isso, dessa diversidade. Então, contar um pouco de quem somos, né? Somos aqui 3 pessoas de comunidades diferentes, cada um, né, tem seu modo social de viver dentro das comunidades. São grafismos totalmente diferentes, né? A Vena levanta muito o grafismo do povo ticuna, eu levanto muito o grafismo do povo do Alto Xingu, né? E, através da arte, a gente está ocupando esse espaço que antes, né, foi muito negado a nós. Eu acredito que a Vena foi uma das pioneiras de moda indígena aqui no Brasil. A gente não se conhecia, mas a gente se conheceu no movimento indígena, na verdade, né? No primeiro encontro das mulheres indígenas do Brasil. Então, éramos já companheiras de luta, e ela já fazia, né, a moda. Aí, também, uma inspiração para mim, enquanto mulher. E é isso, mulheres indígenas, povos indígenas,
ocupando esse espaço dentro da moda. Ela esteve comigo no meu primeiro desfile profissional, que foi na Casa de Criadores, ano passado. Então, assim, ela foi uma peça fundamental para mim naquele momento, porque ela já tem, né, essa experiência. E é isso, a gente está contando nossa história, ocupando nossos espaços e lutando, né, para que a nossa cultura permaneça viva, passe para os nossos filhos, para os nossos netos. E é isso. Então, é isso mesmo, né, que esses grandes estilistas indígenas originários vieram aqui trazer essa mensagem de luta, de resistência, né. Então, eu acho que a nossa moda, né, assim, eu sou do povo ticuna, irmã da Vena, a gente sempre via, né, os mais velhos usavam as nossas roupas, né? Então, eles são nossas inspiração mesmo, assim, sabe? Então, a partir do momento, como o Siduí colocou aqui, você usa um pano, né? Tipo essas aí, a gente coloca toda a nossa ancestralidade. Eu mesmo, enquanto cantora, eu produzo até hoje a minha própria vestimenta. Claro que eu uso hoje da Vena, hoje eu ainda não usei a peça do Siduí, mas quem sabe, né, Siduí? Mas eu uso da Patrícia, né? Então, assim, os próprios estilistas indígenas vestindo também os seus artistas, né? Então, isso vem fortalecendo a gente, né, que somos artistas, para que as pessoas conheçam a nossa história, né, o nosso trabalho. Então, assim, esse festival traz hoje, esse ano, para conscientizar as pessoas, né? Então, está tudo gravado aí também, né? Com certeza depois as pessoas vão assistir, vão conhecer. E essa diversidade de cultura, né, e dessas línguas, assim como citou a Patrícia, a gente tem... Porque muitas vezes as pessoas acham que os indígenas é tudo igual, né? Não, nós não somos igual. Cada povo tem a sua especificidade, cada povo tem o seu modo de vida, né, tem sua história. A gente só um caminho que os outros seguirão, né? Então, eu acho que é essa mensagem, porque assim como eu aprendi a cantar com os meus pais, com a minha avó, com os parentes. Então, essa mensagem a gente deixa assim, essa linguagem da moda indígena. Então, vem uma galera que vem trazendo com vestidos lindos, né, com umas saias longas, né? Então, assim, quando a gente vê ontem, por exemplo, eu estava vendo a Patrícia botando as peças dela lá, aí vinha as parentas, né? Nossa, que vestido lindo! Que significa esse? Aí a Patrícia vai explicar, essa é a pintura do meu povo, né? Então, quando ela voltar um dia, vai ter os parentes daqui do Maranhão com vestidos assim, já com seus grafismos. Então, isso que é a moda indígena que a gente faz, a gente se inspira na nossa arte, na nossa luta, né? Então, acho que a gente agradece, né, esse momento que vocês trouxeram, contando um pouco para a gente a história, os desafios que vocês enfrentam, né? Porque a gente sabe, enquanto indígena, não é fácil esse caminho, de estar nos espaços. Muitas vezes a gente tem que estar ali, né? E muitas vezes as pessoas não querem nos colocar como inferior, muitas vezes, né? Mas a gente usa sempre a palavra, a gente resistência, a gente está aqui, né? A gente resistimos nessas caminhadas para mostrar que nós não somos isso, né? Então, a nossa resistência é mais do que isso, né? Então, muito obrigada por vocês terem aceito participar desse festival com a gente. E a moda, como eu falei no começo, ela é uma transformação de luta. E eu vi necessário, quando as pessoas olhavam para mim, perguntavam primeiro se eu era, na época, índio, né? E que roupa que eu usava, né? O que significava isso. E eu coloquei, nossa, mas eu preciso realmente reconstruir essa história. E quando veio a oportunidade do Fashion Week, que é uma moda sustentável, porque a nossa moda, ela é sustentável, ela é manual, né? Ela é feita por nós, por nossas mãos. E eu falei, nossa, encaixa aí.
Acho que o meu desejo de nós indígenas sempre trabalhamos com algo que vem sempre ocupando esse olhar de, como é que eu posso falar, de proteção ao meio ambiente, né? De cuidar do meio ambiente, dos animais. E quando falou da moda sustentável, eu falei, é interessante isso para mim. É algo que eu já faço, né? Trabalhar com a floresta como ativista indígena, trabalhar com o meio ambiente. Então, isso me chamou a atenção primeiro. E quando foi conhecer o projeto, né, a moda sustentável, eu falei, não, eu acho que eu entro aí. Quando eu escrevi a minha história, e até quando eu escrevi a minha história, eu não fui respondida, né? Eu falei, nossa, eu não fui selecionada, né? Esperei uns 3, 4 meses, na época. E aí, quando eu estava... Isso foi no começo do ano, acho que foi em janeiro, quando foi em agosto que eu tive a resposta. Você foi selecionada como uma das finalistas. E a gente vai entrar na curadoria, a produção vai entrar em contato com você. E me mandaram lá umas mensagens, tantos modelos, tanto que eu falei, nossa, o que eu vou fazer com esses modelos, né? Um modelo de 1,90 m, e minhas roupas são pequenas, vocês estão me olhando, né? Eu tenho 1,48 m, as roupas eram tudo meu tamanho. E aí produzi, e ele, vocês, como é que é? Vou ajudar, vou apoiar. E logo o pessoal, né, contando a minha história, foi logo me agarrar, sabe? São um povo que trabalha com moda sustentável, é outro nível de moda que é normal, entendeu? Então, ele já logo falou, eu contei a minha história, eu falei, eu não tenho tanta experiência, é a minha primeira vez, mas eu quero encarar esse desafio, eu acho que é o momento de a gente quebrar mesmo esse pensamento que o indígena é incapaz. Eu sou capaz. Eu vou fazer, e o meu primeiro desafio vai ser 12 peças. Eu comecei com 12 peças para modelos profissionais, né? E uma equipe lá selecionada de mais de 6 pessoas, e me acolheram muito bem. Eu falei para minha mãe, eu falei para eles que eu consigo, e agora? A minha mãe foi sempre que apoiou toda a nossa casa na minha filha, você consegue. Você vai mostrar que nós somos capazes. E lá criei, produzi, peguei todo o tamanho do pessoal ali e levei. Eu falei, quando chegou no primeiro dia, a minha mãe, nativa, veio da aldeia e ela viu todo mundo desfilando. Minha filha, isso não é brincadeira, não. A minha mãe, não é brincadeira, eles são profissionais. Porque eu sempre fiz a moda. No Rio Mais 20, né? No Rio Mais 20, a gente fez o primeiro desfile com a Benilda Cadioé, uma estilista indígena, que também é uma das pioneiras na moda indígena, e nós fizemos junta, né? Isso uma coisa bem assim para o pessoal ali ver, né? Foi assim que começou toda a nossa história. E aí a gente foi fazendo a nossa moda, e esse moda era muito mais elevado, né? Um Fashion Week. E levei a minha coleção, a primeira coleção que eu levei foi de grafismos indígenas. Eu não tinha o tecido do meu povo. E eu falei, um tecido que encaixa seria um algodão orgânico. Eu trabalhei com algodão orgânico e as peças foram tudo feito à mão por mim. Trabalhei, desenho minhas próprias peças, eu crio minha própria coleção, eu sonho, às vezes, estou dormindo, eu falei, eu vou desenhar, e é essa que eu vou fazer. E foi assim que nasceu a primeira coleção, através de sonhos, através de criações, e a primeira coleção foi grafismos indígenas. E eu levei para a moda. Quando a minha mãe assistiu, como eu falei, ela se assustou, e ela disse para o pessoal, amanhã é da minha filha. Gente, eu não acreditei. Ali, quando eu desfilei, acho que vocês vão ver isso no YouTube, está no YouTube gravado esse vídeo, quando começou o processo, né, de todos se vestirem com a moda indígena, eu não estava sentindo meus pés, né, porque parece que não era uma coisa real, né, para mim, naquele momento, foi algo que eu não conseguia falar, vendo aqueles modelos, aquelas pessoas usando algo nosso, sabe? De uma identidade nossa, raiz, cultura. Porque aquele pedaço de grafismo tem toda uma história.
Aquela pintura ali tentou um resgate. Aquele cocá, aquele adorno que eles estavam usando ali, elas são peças do meu povo, né? Uma identidade, ele é uma história. E a gente sempre fala, quando a pessoa leva uma peça indígena, ela não está levando um pedaço de pano, ela está levando a identidade nossa. E quando eles começaram a se vestir, como comecei a pintar, e quando começou o desfile, eu parei, eu falei, não acredito. Eu senti ali que não era eu, Vena Ticuna, que estava ali produzindo, e sim sendo aplaudida pelos meus antepassados. Nós conseguimos, né? A gente está aqui, a gente pode, né? Você conseguiu, nós conseguimos. E foi assim, quando me falaram, nós somos a existência. Aquele momento ali, eu comecei a chorar. Até choro hoje, quando eu lembro. Porque foi algo único. Eu acho que a gente quebra uma barreira. A gente quebra esse olhar preconceituoso, que hoje, tendo uma filha, eu falo, ela vai ver a minha história, ela vai ver a nossa história, que nós conseguimos quebrar. Por isso nós estamos aqui hoje, ocupando esse espaço que por muito tempo foi negado para nós. E hoje estamos aqui, e vocês vão ver o quanto cada um de nós trabalhamos para trazer essas peças, para mostrar que nós conseguimos, e conseguimos, porque isso é uma preparação para não matar a nossa identidade, para manter vivo a nossa cultura. Isso me alegra muito. E eu, juntamente com meus parentes, nós indígenas ainda precisamos de oportunidade. E essa oportunidade, para nós, ela é difícil, porque, infelizmente, tem muitos usurpadores. E nós, como indígenas, lutamos por algo que não é o espaço, não é território, mídia. A gente ocupa um território para manter viva uma identidade, que é a nossa língua, nosso povo. É isso que é a moda, né? A moda é a resistência da nossa própria vida. Né? Por isso que eu falo, nós não queremos ser peças de museu. A gente quer mostrar o que é vivo para vocês, que é a nossa identidade. Muito obrigada. Muito obrigada. É bem interessante, né, quando a gente fala dessas tecnologias, tanto do grafismo, tanto do tear, né? E o tingimento acaba entrando nesse lugar também, né, de nossos antepassados sempre trabalharam com tingimento, né, tanto para rede de pesca, para poder fazer, enfim, né, os trabalhos para saias, para pigmentação para grafismo, que no Alto Rio Negro a gente usa crajiru, né? A gente hiperconcentra ele, transforma ele em pó, e a folha de crajiru ela é utilizada com o óleo do óleo próprio rosto mesmo, para poder fazer o grafismo, né? O tingimento natural, ela surgiu na minha vida, assim, nesse momento também, a gente está falando nesse lugar, meio que de muitas pessoas usurparem nosso espaço. Isso acontece com muita frequência, por incrível que pareça, acontece. E eu entrei num processo muito de desânimo de trabalhar com moda, assim. Muito assim, eu quis parar, até que eu tive a oportunidade de conhecer outros lugares, por exemplo, Cusco, né? E lá eu comecei a observar, né, a casca da macaxeira, né, a mandioca, né? E aí a gente tem uma coloração dele. Poxa, isso pode dar uma coisa bem legal, viu? Que eu sou bem assim também, esse lugar de pesquisa, sabe? Eu gosto muito de observar, eu gosto muito de perguntar das coisas. E a partir disso começou uma pesquisa da tecnologia Maniocolor, que eu chamo hoje, né, que é uma pesquisa que muitas pessoas dentro das roças a gente raspa a mandioca, minha avó, minha mãe, para fazer beiju, para poder fazer farinha, né? E descartado isso para poder fazer adubo, né? E isso hoje para mim é um insumo de tingimento natural, né? Eu uso a raspa da roça da mandioca para poder tingir os meus tecidos hoje. E é uma coisa pioneira e ao mesmo tempo também ela está ligado a um sistema chamado Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, que é considerado patrimônio imaterial do meu território. Em 2010, ela foi reconhecida como patrimônio imaterial. Como bem disse agora, reconhecer é fácil, o difícil é dar continuidade, né?
Então, e essa tecnologia está conectada com isso porque até onde foi catalogado são mais de 55 tipos de variedades de manivas conservada por nós do Alto Rio Negro há mais de 5.000 anos sendo manejada naquele lugar. Então, a moda também acaba sendo uma ferramenta para poder estimular com que essa passagem de variedade de manivas possam ter continuidade. Para que, por exemplo, antigamente a gente valorizava muito a roça, né? Porque a roça era a nossa vida. Minha mãe nos criou indo para a roça, capinar a roça, plantar abacaxi, cará. Tudo isso era a nossa vida na aldeia, né? E hoje, com a entrada, né, dessas alimentações do arroz, feijão, enfim, todo esse tipo de ultraprocessados, a roça também se tornou um lugar um pouco de esquecimento, né? Da gente olhar mais para a comida do branco e deixar de olhar para a nossa própria comida, que é muito mais saudável e muito mais, mais bom para o nosso próprio espírito do que essas comidas que chegam nas nossas casas, nas nossas bocas, e tem matado muitos dos nossos parentes também, né? Por meio dessa alimentação que não é segura, né? E acaba que a moda também entrou nesse lugar do tingimento natural. Hoje, né, eu trabalho com essa tecnologia do tingimento natural, que eu utilizo o resíduo das roças da mandioca para poder tingir as minhas peças. E outra questão também é recuperar os trançados dos pontos, né, com fio de tucum, para poder transformar isso em outro tipo de peças. E transformei em vestidos já, saias, e também trazer o crajiru de volta também. O crajiru também estava sendo esquecido do meu território, para trazer isso como um pigmento fixo também em roupas, né? A gente fez várias peças bem legais com tingimento natural. E hoje também no território avança, né, os tingimentos sintéticos, né, que são tingimentos feitos de papel crepom, enfim, né, e deixado de lado os tingimentos naturais como o crajiru, que é o nosso, que a gente utiliza há milênios de anos dentro da gente, e eu trouxe isso de volta para a minha última coleção. A minha última coleção, ela foi muito importante para mim. Eu acho que foi muito assim, de realmente a gente passa, né, por mudanças climáticas assim severas no mundo todo, mas a gente no passado, 10 anos atrás, a gente pensávamos que isso não ia alcançar a gente, né? A gente pensava, o rio vai secar, os peixes vão acabar, isso vai acontecer. A gente imaginava no futuro longo, né? Só que a gente nunca pensou que um dia nós estaríamos respirando fumaça. Nós nunca imaginávamos que nós estaríamos vendo um rio imenso, como são os rios do Amazonas, secos ao ponto de virar lama, por exemplo, né? Eu atravessando isso, né, eu trabalhei parte da minha coleção em Manaus, eu fui para São Gabriel da Cachoeira, trabalhei em Taracoa, lá para cima. Eu atravessando isso, vendo, né, eu vi refletindo, né, quão que nós, indígenas, assim, a gente carrega essas tecnologias milenares e podemos contribuir. Mas, enquanto a gente puder contribuir, a gente vai dar continuidade a isso. Sei que isso vai ser, assim, um trabalho meio que entre nós, sabe? Fazendo aquilo diariamente, trabalhando. Independentemente das ações que a gente tiver lá dentro do território, a gente vai ser afetado por isso, entende? Pelo mundo externo, entende? Aí, quando eu vi isso acontecendo, a coleção, ela traz também as mulheres, né? As mulheres que manejam o território, que lidam com a fibra de tucum, que lidam com o tingimento, com a alimentação. Pelo menos no Alto Rio Negro, as mulheres foram muito apagadas também nesse sentido dessa história, né? Eu trago as Amonumiãs, que são as primeiras mulheres que lideraram e manejaram o território do Alto Rio Negro antes mesmo dos homens, né? Que gerenciaram, manejaram aquele território por meio do matriarcado, antes do patriarcado. Então, eu trazer essa história também foi muito importante para mim, né, de ver isso acontecendo dentro da minha coleção, e trazer também as manualidades, né, não só manualidades da minha região do Alto Rio Negro também. Eu trouxe tucum, trouxe o tear da minha tia, que já tem 80 anos, ela faz tear com tucum, com símbolos, por exemplo, grafismo entrou nesse sentido no meu território, mas com tingimento natural, mas feito do tear, né, as folhas de pupunha, os símbolos dos cascavéis, que é a proteção, né? Então, isso tudo foi entrando numa outra pegada que não é pintar, é mais tear, né? O tear, que entra os fios e teado com tingimento natural, com crajiru. É algo que realmente assim, tem se perdido. A minha tia tem 80 anos, ela está com sintomas de Alzheimer, já de esquecimento, né? Então, acho que a gente acaba tendo esse lugar também um pouco de recuperação mesmo e dar continuidade.
Então, falar de tingimento natural, para mim, tem esse lugar de trazer essas tecnologias, estar conectado com o meu território e poder fortalecer. E o mais especial disso tudo, assim como você participei do Brasil Eco, né? Acho que eu participei de 2 edições, eu estive na mesma semana de moda da Viena, e assim, eu gostei muito da experiência, mas em julho do ano desse ano, eu tive a oportunidade de voltar para o meu território e fazer um desfile lá, junto com os produtores das comunidades dos territórios da base mesmo, lá em São Gabriel da Cachoeira. Admito, assim, tipo, por mais que tenha o máximo de produção possível, iluminação, equipe grande de desfile e tal, para mim aquele desfile, por mais simples que fosse, para mim foi o mais emocionante e o mais incrível desfile que eu já fiz, assim, dentro dos meus 4 anos trabalhando com moda, sabe? Eu vendo os parentes da base sentados nas cadeiras, assistindo as minhas peças e cochichando com os outros, sabe? Olhando aquilo e admirados com que o tucum poderia se transformar, admirados com que o ponto daquele pulsar poderia se transformar e o tingimento também. E eu acho que, assim, essa retomada nos nossos próprios territórios também é muito importante, né? Da gente voltar para os nossos territórios, não deixar esvaziá-los, né? Não deixar o território de lado e mostrar, porque para mim o que eu faço não faz sentido se eu sair numa capa de revista de moda mais importante. Importa para mim se isso vai impactar positivamente o meu território, as artesãs, os artesãos, manter a nossa língua, a nossa história, porque isso para mim importa mais do que estar numa capa de revista, porque isso que vai perpetuar nossos conhecimentos. Estar lá em julho desse ano, para mim foi o mais importante. Estava lá com um trançado de açaizeiro, espiando meu desfile lá dentro e as parentas todas admirando para mim, assim, eu fiquei tão emocionado e foi o momento mais feliz, acho que da minha carreira, assim, dentro desses 4 anos, voltar para o meu território e poder apresentar as minhas coleções e as minhas pesquisas. Que lindo. Parabéns, Luiz. Isso é bem importante, né? Porque a gente faz nossos trabalhos, né, aqui fora, mas eu também sou muito assim, Luiz. Eu acho que se cantar para o parente é fazer um show. Eu sempre falo para a Magda, ai, Magda, eu fico nervosa quando eu canto para os parentes, né? Principalmente para o meu povo. Né? O que eu estou cantando? O que é para ele representar isso? Né? Então, assim, o trabalho de vocês é de conscientizar também a importância, porque às vezes está dentro os jovens, né, que assistam a gente, porque, como vocês falaram, hoje a gente está aí com as tecnologias, as redes sociais, mas essa juventude, essa nova geração, eles estão ali assistindo. Né? O que a gente está ensinando para eles, né? Então, assim, a gente tem que se conscientizar, fazer um trabalho de conscientização para eles, né? Como é que eles vão ir para a cidade, como é que é, e muitas vezes, assim, enquanto artista, a música, ela é uma educação, né? Então a gente vai te ensinar. Eu não quero que os meus parentes, né, nessa nova geração, passem por o que a gente está passando, o que a gente passou, né, desse preconceito que a Viena falou aqui, né, de quanto a gente sofreu dentro das universidades, mas que agora a gente chega com essa potência, né, de moda indígena, da música indígena, de literatura indígena, porque é isso, a gente está demarcando esses territórios, esses lugares que nunca a gente podia estar, e hoje nós estamos aqui falando, e eu estou mediando, inclusive, enquanto mulher indígena, né, essa turma aqui, então, muito feliz. E aí eu queria ouvir também a Patrícia, porque eu tenho curiosidade de que lá no Xingu, as mulheres, elas usavam aqueles vestidos, né, porque eu já fui no Xingu, e aí, aqueles vestidos, né, tie-dye, né? Isso, né? E como é que é, Patrícia? Assim, hoje você vem também, né, demarcando esse território de moda, assim, com os teus vestidos lindos, que eu sou super apaixonada. Sou muito grata, inclusive, né, porque eu também ganho de você. Fala um pouquinho de como é que é a reação das mulheres anciãs dentro desse... Então, no passado, quando o colonizador chegou lá na década de 60, eles levaram muito tie-dye para a gente. Inclusive, o povo caiapó também usa muito tie-dye, que é aquele vestido bem manchadinho, a gente usa bastante, e crescemos usando aquilo ali.
E um dia, né, a gente começou a entender que aquilo ali não era nosso, né, de outro país, é de outra cultura. E foi onde que tivemos a ideia, né, de fazer as nossas roupas. Eu e a Tacan, no passado, a gente pintava também nossas roupas para a gente ir para o ATL, para o movimento, enfim, para as reuniões. E quando eu comecei a fazer moda indígena, eu pensei que só eu iria vestir a minha roupa. Olha para você ver o meu pensamento. E eu fiz o meu primeiro vestido, aí eu lembro que eu postei. Aí várias pessoas, né, começaram a me mandar mensagem querendo o mesmo vestido, que eu chamo ele de vestido mãe, né, que ele que me deu um nome, né, que é um vestido que a Vena fala, esse aqui é seu padrão, Patrícia. E cheguei na aldeia, sempre uso, né, e levo para as minhas parentas, né? A gente usa muito canga, né, na aldeia, né? A gente ainda não tem o costume ainda de usar roupas, né, e tal. Então a gente usa muita canga na cintura. Aí eu fiz uma coleção de cangas e dei de presente para elas. E foi bem recebido, né? Porque elas usando a minha arte, a minha moda, me fortalece, né, porque saiu tudo dali. E eu sou muito grata ao povo Camaiurá, ao meu pai, minha família, meu cacique, né, porque foram pessoas assim que me incentivaram muito. Porque, às vezes, muitas pessoas, por não ter um conhecimento, falaram no começo, você está vendendo sua cultura. Eu falei, não estou vendendo minha cultura, eu estou contando a minha história, eu estou contando a história do meu povo, eu estou contando a nossa ancestralidade. Não é só vender a cultura, é você mostrar que seu povo está ali, está vivo, resistiram. Na década de 60, o povo Camaiurá eram 321 pessoas. Hoje nós somos 2.000. Mais de 2.000, nossa população. Então, assim, é uma forma também, né, de resgatar aqueles grafismos lá do passado que não se usavam mais. Eu fiz uma coleção de kimonos e calças pantalona, ano passado, de um grafismo que a gente não pinta mais. Então, assim, eu fiz uma tela, primeiro eu fiz a tela, aí em cima da minha tela eu digitalizei a estampa. Então, assim, eu também resgatei, a gente faz um resgate, né, para que não se perca, né? Então, nisso tudo, eu tenho um filho que também é artista, ele tem 20 anos, ele pinta telas lindas, ele me ajuda bastante, né, com as minhas coleções, nas pinturas, enfim, também é uma artista. E como a Vena falou, né, nós nascemos já artistas, né? A gente já nasce ali, né, artista no artesanato. Eu vendo artesanato desde 16 anos. Eu fui da saúde indígena, que eu sou enfermeira de formação. Então, assim, mas eu sempre dentro da CESAR, em Brasília, com a minha sacola de artesanato, vendendo minhas coisas. Então, assim, também é uma forma de mostrar, de fazer manutenção, ajudar as mulheres a fazer esse escoamento, né, de arte indígena. Hoje eu tenho uma loja na Chapada dos Veadeiros, né, que é um lugar aqui no Brasil, né, bem reconhecido. E sinto orgulho de contar a minha história também, porque lá nenhuma mulher indígena conseguiu, né, manter uma loja lá. Então, assim, eu fui uma primeira pessoa que consegui pôr uma loja ali, me manter ali, e também ocupar esse espaço, né, como mulher indígena. Então, assim, na minha loja entra só minhas roupas, minhas peças e bastante artesanato do Xingu, que eu trago e falo, né, que 100% das peças, das joias, são das mulheres Camaiurá, que a gente também ajuda, porque o território fica longe, é de difícil acesso, para elas venderem pela internet, enfim. E é isso, o povo Camaiurá me apoiou muito, as mulheres, e eu sou grata a eles por isso, né, por me ajudar também a contar essa história da nossa vida, da nossa cultura e tudo. Eu tenho, ano passado, né, apresentei a minha coleção na Casa de Criadores Ancestral, trouxe algumas peças da coleção e mostrar um pouquinho para vocês, né, do que é a moda indígena. São peças artesanais, pintadas à mão, tudo assim, né, feito com força, com resistência, com luta, porque para a gente chegar até aqui não foi fácil. Mas como a Vena sempre fala, né,
da luta, né, que a gente tem força para seguir, né, e contar a nossa história, nossa trajetória. E eu sou grata pelo convite, Joana, Magda, por, né, nos convidar para a gente estar também, né, mostrando, né, a nossa força ancestral, a nossa sabedoria, porque estar aqui quanto mulher indígena também é contar a história das minhas ancestrais, né? Então é isso. Também, assim como Patrícia, a coleção, parte da coleção que vai ser apresentada vão ser 4 peças, 4 looks vão ser apresentados da coleção Amonumiã, ontem, hoje e amanhã. São memória das primeiras mulheres que manejaram o meu território do Alto Rio Negro, na qual foram construídas com mais de 15 mulheres dentro do território, lá no Assai, Associação das Artesãs Indígenas de São Gabriel da Cachoeira. Parte também foi feita com a minha tia, que é a minha tia Delmida, e também com a minha prima do povo Piratapuia, no caso lá é patrilinear, né? Então minha prima é Tariana. Então a gente trabalhamos juntos nesse projeto, e parte também veio da ilha de Cotijuba, do Belém do Pará, que é o algodão emborrachado feito da seringa, que foi uma forma também de ressignificar a questão da seringa, porque o meu pai também foi escravo da seringa, né? Então, na época que teve os soldados da borracha, na Colômbia, então, meu pai, quando 14 aos seus 18 anos, foi uma das pessoas que foi escravizado nesse processo de extração das borrachas. E como é que eu vou ressignificar isso no meu processo criativo também? A gente tem parte disso também dentro do meu processo de criação, para poder tentar tratar dessas feridas que temos dentro da minha família. E também temos uma peça que foi feita de atingimento natural, né, com a base da tecnologia Maniocolo, que é o do resíduo da casca de mandioca. Então, basicamente, vai ser esses trabalhos múltiplos, como a Vena disse, né, a gente nunca faz sozinho nossas peças, tem muitas pessoas, tem muitas mãos envolvidas nesse trabalho. Hoje, a minha base é em Manaus, eu tenho uma equipe em Manaus hoje, então também são todas feitas no Amazonas, então acho que estou em um processo muito de retomada, e fora outras peças que vêm do meu território, eu trabalho junto com as minhas parentas lá da base também, então basicamente vai ser esses trabalhos super manuais mesmo, que vocês vão ver, que vão ser apresentados hoje à noite. A minha coleção que eu vou apresentar para vocês, ela chama-se Amazônia Sagrada. Eu coloquei UTU, que no meu povo quer dizer sagrado. A coleção Amazônia Sagrada, ela traz um olhar de meio ambiente, né, de proteção à natureza, o cuidado com a mãe terra, porque as peças do povo ticuna, nós usamos um tecido chamado tururi, né? Tururi é uma fibra de madeira que o povo ticuna usa como cobertor, né? Usa como vestimento, e antigamente usávamos até esse tecido como absorvente indígena, e hoje nós usamos como tela, né? Como vestimento mesmo. Então, vocês vão conhecer uma peça do meu povo ancestral, né? Toda essa tecnologia da retirada, do conhecimento, não foi eu que inventei, né? Foi passado através da oralidade para nós. Então, o tecido também não foi eu que retirei, né? Foi os anciões na minha comunidade. Minha mãe traz esse tecido para mim até a minha cidade, né? A cidade onde eu estou, para a gente poder produzir. Então, tudo que vocês vão olhar hoje, vocês vão ver ali uma história passada, né? De geração a geração, que é o tecido de tururi, né? Um tecido muito bonito, com vários grafismos, e cada grafismo ele contém uma história, né, uma identidade. O povo ticuna, ele é muito artístico, é muito colorido, o povo ticuna. O povo ticuna usa muito tintas naturais também, né? Então, ali vocês vão ver pinturas de cobra, vocês vão ver pinturas de escama de peixe, de asas de borboleta, que são pinturas do povo ticuna. Então, vocês vão olhar ali, vocês vão ser os historiadores que vão analisar aquela peça, que são peças muito ricas, né, e autorais, criada por mim, né? Então, eu acho que vai ser muito lindo poder fazer
passagem, essa viagem, né? Acho que quando vocês sentirem a emoção através das músicas cantada pela minha irmã Joena, pela Manciã também, que é a nossa avó, né, da comunidade de Votimancu, onde a gente tem uma comunidade onde nós crescemos a nossa fase de adolescência, que é na cidade de Manaus, né? Depois que nós saímos do nosso território indígena, fomos criar uma comunidade indígena para a gente não perder a nossa identidade, né? Para manter vivo toda a nossa história. Então, vocês vão ter essa oportunidade de conhecer mais de perto a nossa essência, a nossa identidade. Obrigada. Moentima, Moentima, muito obrigada a todos, né, que estiveram aqui prestigiando essa conversa tão legal, né? Ouvir a história de cada um. Então, eu queria agradecer a Vena, agradecer ao Eu que Siduí, quero agradecer a Patrícia. Magda e a Joena e toda a equipe, muito íntima. Então é isso, gente. Muito obrigada, viu? Parabéns aí. Vamos aí, continuamos nessa luta de resistência, porque não é fácil, mas a gente é resistência. Muito íntima. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Camaiurá. Eu pertenço ao território indígena do Xingu. Sou artista, ativista, designer de moda. E estou aqui para mostrar um pouquinho da coleção ancestral, que eu apresentei em novembro do ano passado, na Casa de Criadores. E é uma honra estar aqui com vocês, podendo mostrar um pouquinho da minha cultura, um pouquinho do meu povo, um pouquinho da minha essência, da nossa ancestralidade, porque a nossa moda ela é luta, ela é ativismo, ela é ancestral, mas também ela é contemporânea. E nós estarmos aqui ocupando esses espaços que antes, né, nunca tínhamos, né, mulheres indígenas fazendo moda, povos indígenas fazendo moda. Então, estar aqui com vocês é uma honra. Espero que gostem, e eu acredito muito que o futuro da moda ele é ancestral, o futuro ele é indígena, e é isso.
Ayumirot Mensar Cauerena, sou o senhor do Rio, sou o Piratapuia do Alto Rio Negro, Amazonas. Essa noite vocês vão ver parte da coleção Amonomian, 4 looks, na qual conta a história das primeiras mulheres que manejaram o meu território, o território indígena do Alto Rio Negro, que mantém as tecnologias manuais com a fibra de tucum, tingimento natural, e também com outras fibras que podem contribuir com a continuidade dos nossos conhecimentos milenares e as nossas tecnologias. Desde já agradeço muito a presença de todas as pessoas que estão aqui nesse espaço e que vocês tenham um ótimo desfile, porque esse desfile apresenta a resistência dos nossos conhecimentos, que isso perpetue cada vez mais. Anhum.
no mega pechaue nega pechaue jega nyamagu nega richatai ka pianite o vídeo que eu não toca manca moentima. Boa noite a todos. Sou Ena Ticuna. Vou apresentar a coleção Amazônia Sagrada, que no meu povo quer dizer UTU. O povo indígena é conhecido como os guardiões da floresta, da natureza. Nós, indígenas, preservamos 80% da biodiversidade. E apresentar a coleção Amazônia Sagrada, que vocês vão ver aqui nesta noite, é mostrar a nossa identidade, é mostrar a nossa história. Não somos peças de museu, a nossa história está presente, ela está viva. E cada pedaço do Tururi que vocês vão conhecer, cada pintura é a nossa identidade. O como ela é importante para o nosso povo, para manter viva a nossa cultura. E eu apresento para vocês o UTU, Amazônia Sagrada, Moentimã. Sou a mãe dos povos originários, a mãe dos verdadeiros donos da floresta, donos da terra. Dou minha vida para o equilíbrio do planeta, para o clima, para as chuvas. Em mim vivem árvores centenárias, animais sagrados, pássaros multicoloridos. Eles são os nossos professores. Eu sou a cura para a humanidade. Em mim vivem os saberes ancestrais e a cura da natureza. Carrego cultura rica, viva, indígena, cabocla, ribeirinha. Mesmo sendo tão sagrada, todos os dias sou queimada. Arrancam minhas raízes, sujam os meus rios, me matam sem pensar. E as consequências, hoje, vocês estão sentindo na pele. Secas, calor sufocante, queimadas. Ainda bem que tenho os meus guardiões, os meus filhos, os povos originários, que cuidam de cada pedacinho de mim. Mas não é só dever dos originários a cuidar de mim, e sim de toda a humanidade. Quem sou eu? Sou a Amazônia. Ena Ticuna, arte indígena, apresenta a coleção Amazônia Sagrada, UTU. Eva reba, eva reba, eva reba, eva reba, eva reba, eva reba. Runa maruni na jue, ingima, kanarita, narita.
Kanarita, narita.